O Aquaman, o rei dos sete mares, o grande herói aquático da DC. Por diversos anos, ele foi considerado motivo de piada entre os fãs da DC, principalmente por causa do desenho dos Super Amigos. Por anos, o Aquaman foi motivo de piada. O próprio Cartoon Network tinha várias vinhetas só pra debochar do Aquaman. Como esquecer da vez que o Aquaman comeu atum sem querer, enquanto que ele falava com Ben 10. Na real, você tá comendo atum? Sinistro. E até mesmo o desenho Batman Brave and the Bold também explorou esse negócio mais cômico do Aquaman. Tem lá um episódio inteiro dedicado ao Aquaman e a sua família só pra fazer piada dele. E também tem um outro episódio que faz uma sketch de uma sitcom com a família do Aquaman. E por causa dessas representações nos desenhos, o Aquaman sempre esteve no imaginário das pessoas como um herói piada. E é claro que nas HQs nem sempre foi assim. Tivemos fases bem sérias do personagem, como a do Peter David e do Geoff Johns. Contudo, por muitos anos, sempre pareceu que tinha dois Aquaman. O Aquaman fora das HQs, que era sempre um motivo de piada, e o Aquaman das HQs, que tentava ser sério na medida do possível. E, de certa forma, parecia que cada uma versão tinha vergonha da outra. E bem, isso tudo mudou com o filme do Aquaman do James Wan, que praticamente uniu as duas visões. Um Aquaman badass na figura do Jason Momoa, que botava todo mundo pra tremer, mas, ao mesmo tempo, também era um espetáculo de galhofa incrível, super colorido, com muitas piadas e que também lembrava esse Aquaman piadoca lá dos Super Amigos. E por causa desse filme, que fez $1 bilhão na bilheteria, o herói meio que ressuscitou pra cultura pop. E a consequência desse sucesso era óbvia. Tava na cara que a Warner iria explorar mais do Aquaman em outras mídias além dos filmes. E de fato foi isso que aconteceu com um novo desenho chamado Aquaman Rei de Atlântida. Contudo, já pela descrição do desenho, ficou muito claro que ele estaria voltado para crianças. E então veio as primeiras imagens da animação, que também foram muito polêmicas entre os fãs, justamente por possuir esse traço extremamente simplificado. E basicamente a animação já nasceu com toda uma fanbase desconfiada dela. Surgiram comparações com Steven Universe, Gravity Falls, Clarence o Otimista, como se de fato comparar com esses desenhos fosse algo ruim. Mas o fato é que a fanbase estava bem desconfiada dessa animação por causa desse estilo de animação. Esse estilo de animação nós chamamos de traço call arts. Hoje esse termo é usado de forma mais pejorativa, mas a origem real é porque os criadores de desenhos com esse traço estudaram na Universidade Call Arts. E hoje existe um backslash muito grande em cima de desenhos com esse traço, porque tem muitos desenhos que se apropriam desse estilo para baratear sua própria animação. E a questão é que são muitos, mas muitos e muitos desenhos que são assim. E o desenho do Aquaman, de quebra, também sofreu esse backslash. O próprio público não parece ter gostado muito dele. No IMDb, a sua média está inferior a 6. E no Rotten Tomatoes, ele também possui uma aprovação de 60%. Contudo, a crítica acabou gostando bastante do desenho, alcançando até 100% no Rotten Tomatoes. E vocês sabem o que isso significa, né? Polêmica! De um lado, críticos que gostaram do desenho, e outros fãs da animação que se sentiram insultados por causa desse traço mais infantil. E eu apareço bem no meio disso tudo para assistir essa animação de sangue doce e ver se de fato ela é tudo isso que estão falando, ou se de fato os fãs têm razão em odiar tanto essa animação. Assisti os 3 episódios numa tranquilidade muito boa, em dias separados, depois reassisti tudo de novo para poder fazer um julgamento honesto sobre essa animação. Eu posso dizer que a melhor definição desse desenho é que ele é um meme ambulante. Mas não pense que isso é uma crítica negativa. Justamente o contrário, é algo bom. Aquaman, o Rei de Atlântida, é uma animação muito interessante, muito única, que dá a cara a bater para tentar coisas diferentes, ao mesmo tempo que é engraçada
e pode ser uma excelente porta de entrada para toda uma nova geração de fãs do Aquaman. Então eu acho que já deu para perceber que eu gostei dessa animação. Mas assim, ó, nesse vídeo eu quero ir um pouco mais fundo com vocês para explicar por que essa animação, embora tenha muito preconceito com esse estilo de animação, ela mereça sim ser assistida. Ok, vamos começar com a parte mais polêmica, que é esse estilo de animação. Sim, eu sei, Call Arts, ninguém mais aguenta animações do estilo Call Arts, tem 500 animações com esse estilo aí, você chuta uma lata de lixo e cai 30 animações Call Arts de lá. E sim, a animação Call Arts, ela tenta ter um custo de produção mais barata. Isso é sim verdade, mas não é toda a verdade. É como se a qualidade da animação priorizasse mais episódios e menos custos, sabe? Porque fazer 46 episódios de Clarence Otimista, Gravity Falls e Steven Universe não é um negócio fácil. É um negócio caro que envolve muita dedicação e pessoas para fazerem isso. Então, sim, eles precisam economizar e faz sentido para essas animações. Afinal, são desenhos para o sábado de manhã dos Estados Unidos. Não precisa ter uma super, hiper, mega animação com 30 frames por segundo. Não existe isso. Então, se eles podem economizar na qualidade da animação, isso vai valer porque eles vão poder ter mais episódios e vão poder expressar mais sua criatividade com roteiros diferentes. Então, assim, eu vejo como uma troca que faz sentido para essas animações. Mas o desenho do Aquaman é completamente diferente. É como se ele fosse o oposto disso. O desenho do Aquaman é tipo menos episódios, mais custos, só que com mais qualidade de animação. Então, nesse desenho, acontece um negócio que eu particularmente nunca vi num desenho desse tamanho para esse tipo de público. Pelo menos não numa animação da Warner. Mas a gente tá falando de uma animação Call Arts que tem uma super, hiper, mega produção digna de um filme animado. Então, a gente tem uma animação Call Arts bombada com dinheiro, podendo investir na qualidade da animação, podendo investir na fluidez dos seus frames, podendo investir em mais desenhos. E tudo isso vai fazer toda uma diferença para esse desenho ser diferente e muito bom. Essa animação do Aquaman é o que eu considero a perfeição desse estilo. Cada frame, cada composição, cada traço desequilibrado está ali com um único propósito: fazer você rir. Seja através das referências da Mera imitando um Vegeta da vida com seus golpes de água, seja com o Aquaman fazendo careta séria para alguns momentos. E por mais surpreendente que isso talvez soe, esse estilo de animação do Aquaman, embora tenha sofrido um monte de preconceito porque é Call Arts, a verdade é que ela acaba sendo o grande ponto forte da animação. Assim, ó, na minha opinião, não há qualidade mais admirável para um desenho do que um desenho que puxa os limites do seu estilo e tenta inovar. Porque é isso que o desenho do Aquaman tá fazendo. Eles pegam as referências certas, mas ao mesmo tempo eles sabem exatamente o que eles querem fazer para sua proposta. E isso daí torna essa animação extremamente única. E tipo, gente, eu sei, algumas pessoas devem estar torcendo o nariz agora, pensando que eu tô exagerando, porque afinal, olha esse frame aqui, olha esse desenho, essa careta, esse rabisco, como pode o cara tá elogiando esse rabisco aí? Eu entendo, eu realmente entendo, mas a verdade é que a animação não se faz apenas com desenho bonito, se faz com fluidez, se faz com objetivo, se faz com produção, se faz com planejamento. E quando a gente entende os bastidores para chegar num nível de animação como esse, a gente passa a valorizar muito mais o trabalho que eles fizeram para chegar até ali. Não estamos falando de bonequinhos com o mesmo rosto que mal se movimentam. Pelo contrário, estamos falando de bonecos que a cada 2 segundos possuem um traço completamente diferente e que se encaixa perfeitamente no humor e no timing da piada que eles estão fazendo ali. Talvez vocês discordem de mim, não tem problema nenhum, mas eu acho isso arte.
Porque isso exige um nível de pré-produção monstruoso, galera. Você tem que saber exatamente o que você tá fazendo. Seja no storyboard, seja nas referências, seja no roteiro, seja no timing das piadas, você tem que ter o total controle de tudo que você tá fazendo. É um nível de refinamento de animação que não é fácil fazer. E olha, eu garanto pra vocês. E o resultado de todo esse esforço é que a animação do Aquaman é um ponto fora da curva. Até as cenas de luta, que não deveriam ser grandes coisas, acabam sendo divertidas e algo totalmente único. O que contribui muito para essa animação funcionar é que ela está em constante movimento. Os personagens, do nada, ganham pescoços de girafas. Eles ficam com olhinhos de pontinho, ou fazem uma careta dramática com zoom em seus rostos de uma forma totalmente exagerada. E assim, eu não tô dizendo que ninguém nunca tinha feito isso antes. Os próprios desenhos do Cartoon, como Gumball, já tinham explorado esse negócio. Mas eu nunca tinha visto com um orçamento desse tamanho, para poder fazer uma qualidade de animação desse tamanho. Aliás, vocês sabem o que essa animação do Aquaman me fez lembrar? Dessa daqui do Pokémon feita pelo Hytoons. O exagero das expressões remete muito. Outra coisa é o timing das piadas, que lembram desse canal aqui do Terminal Montage, principalmente quando os personagens são desenhados de uma forma mais simples. Então assim, eu acho inegável que essa animação do Aquaman buscou uma grande inspiração em animações do YouTube e do site Newsground. E assim, é uma grande referência. E a outra coisa muito importante desse desenho é que ele abraça completamente o seu lado galhofa. E ele não tem vergonha alguma do Aquaman piada. Contudo assim, é inegável que esse traço também afasta alguns fãs do herói. Porque os fãs às vezes querem coisas sérias do Aquaman. E por causa disso, vários não vão querer assistir, porque não é um Aquaman sério ou tão badass como é o do filme. E assim, de novo, eu entendo os fãs. Se fosse uma animação do Batman, eu também ia ficar frustrado porque não é um Batman sério como eu gosto. Mas o ponto é que essa animação, ela não tá nem aí pros fãs mais hardcore do Aquaman. O negócio dessa animação é o público-alvo dela, que são crianças. Ela quer dialogar com todo um novo público que cresceu vendo vídeo no YouTube e desenhos por lá. E eu acredito que essa animação dialoga muito bem com esse público. Foi mal. É que é muito gostoso sentar numa poltrona de verdade. Beleza, já expliquei o bastante o porquê que eu entendo que essa animação é muito boa, mas uma animação não seria nada apenas com o seu estilo. A gente tem que ver os personagens e a própria história. Rei de Atlântida tem 3 episódios e a história se inicia após o Aquaman assumir o trono e ter derrotado o Mestre dos Oceanos. E aqui eu confesso que achei isso um pouco confuso, porque num primeiro momento faz parecer que essa animação pertence ao DCU, porque eles fazem várias referências ao próprio filme do Aquaman. Mas conforme a história vai avançando e a gente vê que o tempo vai passando, fica muito claro que essa animação não pertence ao DCU. Os 3 episódios possuem uma história interconectada e a grande jornada do Aquaman é ele provar para ele mesmo e para seus súditos de que ele é um rei bom e digno para Atlântida. Tudo que o Aquaman faz é pro seu povo. Contudo, tudo que os seus súditos acabam fazendo é de valorizar o rei anterior, que é o Mestre dos Oceanos, e que de fato não foi um bom rei e quase começou uma guerra com a superfície. Mas isso acaba sendo uma piada recorrente ao longo dos 3 episódios. E bem, é uma história simples voltada para um público infantil. Não espere momentos dramáticos e nem nada disso. Mas ela é sim competente em mostrar um início, meio e fim para o Aquaman, que com certeza é um dos grandes personagens de destaque na animação. Vemos ele como um rei inseguro, que tenta sempre o diálogo e tentar ser a ponte dos 2 mundos, como sempre falam para ele que ele é isso. É realmente um desenvolvimento de respeito, mesmo que seja um tanto quanto simples e infantil. Outro destaque, na minha opinião, é a Mera. Ela é uma excelente personagem cômica para a história. Ela quer ser a personagem dos músculos e da briga, mas no fundo esconde um grande coração por seu amor a Aquaman. Em relação aos vilões, temos 3 deles.
e todos eles saíram direto das HQs. Temos o Mestre dos Oceanos, que todo mundo conhece aqui por causa do filme, e que nessa animação está mais para um alívio cômico. Temos também o Corsário, que embora tenha uma abordagem mais Dr. Robotnik, acaba sendo bem fiel às HQs. E também temos o Pescador. Contudo, o verdadeiro vilão mesmo dos 3 episódios é o Corsário. E ele se prova uma grande ameaça tanto física quanto diplomática para o Aquaman. Já que num primeiro momento, o Arthur quer resolver tudo na conversa, mas ele não consegue. Mas assim, eu também tenho que ser sincero aqui. Mesmo eu tendo gostado da história e dos personagens que estão nela, eu achei que no final do dia ela foi um pouco decepcionante. E assim, não é que ela é ruim, é que ela acaba sendo muito básica. E isso acaba tornando a história um pouco previsível demais. E quando você tá vendo uma animação que tem 3 episódios de 45 minutos e os 3 episódios são previsíveis, você tem um certo probleminha. Na verdade, o meu grande problema com essa animação não é a história. A história é ali, nota 7, funciona. Mas o que eu acho que acaba realmente se destoando negativamente é o formato da animação. Por mais que a qualidade da animação seja espetacular, 45 minutos com o Aquaman indo até um deserto para impedir um cara que está escavando petróleo é forçar um pouco a barra. Na minha opinião, esse desenho seria muito, mas muito mais divertido se ao invés de ter 3 episódios de 45 minutos, a gente tivesse 13 episódios de 10 minutos. E cada um desses episódios fosse uma história completamente diferente. Sabe, como se fosse uma série animada. Porque assim, o vilão Corsário é legal, mas ainda assim, ele aparece demais. Mal comparando com o Bob Esponja, porque são 2 personagens subaquáticos, mas é como se os 3 primeiros episódios do Bob Esponja fossem 45 minutos, com ele indo até o Siri Cascudo, virando chefe e fazendo hambúrguer de Siri, e o episódio 2 fosse 45 minutos dele enfrentando o Plankton, e o terceiro episódio mais 45 minutos para ele dirigir um bote. Eu sinto de verdade que ao limitar a história com 3 episódios, eles tiveram que se limitar demais às suas próprias criatividades. E a obsessão de fazer uma história com início, meio e fim limitou as possibilidades desse desenho. Talvez fosse muito mais negócio ter um episódio aleatório do Aquaman indo numa loja de Atlântida do que ter uma outra história com ele impedindo o Mestre dos Oceanos e o Corsário. É louvável sim eles quererem fazer uma história com início, meio e fim. Eu não quero criticar especificamente isso, porque eles fazem bem isso. Mas quando eu tô assistindo os 3 episódios e eu não consigo ficar prestando atenção o tempo todo nos 45 minutos, eu fico pensando que talvez o formato deveria ser diferente. Porque eu tô gostando da animação, eu tô gostando dos personagens, eu tô gostando do vilão e das piadas. Mas exigir a minha atenção por 45 minutos numa história tão simples assim é um pouco demais. Talvez o desenho realmente esteja pedindo demais para alguém que está tão fora do público-alvo. E é por isso que eu não quero julgar assim tão negativamente o desenho. Porque isso é uma escolha que eles fizeram e a gente tem que conviver com isso. Mas quando a gente pensa no público-alvo que são crianças, também não faz sentido esse formato de 45 minutos. Claro, crianças podem assistir uma animação de 120 minutos da Disney, mas também é muito mais fácil você ter a atenção de uma criança por 10 minutos. E depois você vai resetando o ciclo com novos episódios e vai mantendo ela presa com outros episódios de 10 minutos. Não é à toa que os cartoons do Cartoon Network têm essa fórmula de 10 minutos há mais de 30 anos. Então, por que eles não fizeram episódio de 10 minutos? Eu não sei. Mas claro, isso não quer dizer que é um desastre. Muito longe disso. O último episódio, que é o melhor dos 3, prova que 45 minutos é totalmente assistível e vai ser bom. E os arcos dos personagens vão se fechar e você vai curtir o desenho. Se, claro, você for com uma mente aberta. Contudo, não tem como não pensar que em alguns momentos do episódio tem uma barriga ali para enrolar até os 45 minutos. É no terceiro episódio que temos o grande desfecho do Aquaman como rei de Atlântida. E o jeito que eles encerram o arco dele ao provar que ele é digno ao trono, sem perder a essência da comédia, é realmente um deleite. Quer dizer, saca só essa cena que ele chama os peixinhos para ajudá-lo. Vamos lá, irmãos e irmãs. O oceano precisa de vocês. Os meus ossinhos também.
Genuinamente, eu vejo o Rei de Atlântida ali. Em alguns momentos, o desenho aposta na repetição de alguns temas para que as piadas tenham mais efeito lá pra frente. E isso realmente acaba tendo um bom payoff no episódio 3. E é um dos motivos de eu achar esse episódio 3 o melhor de todos. Esse episódio prova assim que os 45 minutos foram bem investidos, mas até um certo ponto, tornando a animação muito boa, mas não perfeita. Talvez realmente fosse mais interessante ver o Aquaman realizando outras tarefas no reino dele. Contudo, porém, todavia e entretanto, talvez você possa ver essa animação como um grande prelúdio para uma série animada do Aquaman. Talvez eles estivessem seguros em fazer uma animação com 10 episódios, e eles queriam testar para ver se iria ter audiência. Sobre essa perspectiva, faz muito sentido disso acontecer, e talvez essa animação seja o pontapé inicial para uma série animada do Aquaman com o mesmo estilo. Eu espero realmente que esse desenho faça bastante sucesso dentro da HBO Max para justificar a produção de uma série com mais episódios, porque eu assistiria facilmente. E assim, ó, se porventura algum dia tiver mesmo uma série animada desse desenho, eu espero realmente que eles não esqueçam o que fez esse desenho ser tão bom assim, que é a qualidade da animação, a produção do storyboard para destacar de forma antecipada cada momento de piada, e o coração genuíno dos personagens como Aquaman e Mera. E bem, essa animação sofreu um hate danado quando foi anunciada com as primeiras imagens. Eu mesmo, em algum determinado momento, fiquei um pouco desconfiado dela. Mas quando a gente analisa friamente, olha, sem preconceito para esse traço, você vai ver que realmente tem uma animação que é muito boa da DC. Claro que pro meu gosto, eu ainda prefiro um Aquaman sarcástico que faz mais piadas de adulto, como o Aquaman que a gente teve no Batman Brave and the Bold. Mas eu posso conviver com isso, considerando a qualidade da animação desse desenho do Aquaman. E assim, mais um ano se passa e é mais um ano sem uma série animada séria do Aquaman. E talvez a gente nunca tenha. Mas beleza, eu consigo entender isso desde que eles façam uma animação de comédia muito boa do Aquaman. E no final do dia, Aquaman, Rei de Atlântida, é de fato uma animação muito boa. E como de costume, né, eu tenho que dar uma nota aqui, apesar de eu realmente achar que o formato não é perfeito, em alguns momentos parecia que tinha uma barriga no episódio, eu acho que essa é uma animação que mereça nota 8. Mas pessoal, isso daqui é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa animação do Aquaman. No mais, é isso daí, muito obrigado e dale DC! E esse foi o vídeo da análise de Aquaman, o Rei de Atlântida. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima! Tchau, tchau!